Olá pessoal, então nesta aula nós vamos criar nosso primeiro programa em Python. Vamos ver se ser capaz de executá-lo e ver como é que ele funciona. Na aula anterior, como eu mostrei para vocês, a gente falou sobre as IDEs, os editores de texto. Aqui no nosso curso eu vou utilizar o PyCharm, que é o meu editor preferido para o Python. Mas como eu expliquei para vocês, vocês podem utilizar os editores que vocês quiserem, ou qualquer editor de texto. Então a máquina que eu estou utilizando aqui, ela é Linux, então eu vou utilizar o PyCharm no Linux. Se vocês forem utilizar o PyCharm, seja no Windows, no Linux ou no Mac, não vai ter diferença nenhuma. A forma aqui, o programa é o mesmo para os três sistemas operacionais. Se vocês forem utilizar uma outra IDE, ou se o seu computador de vocês é bem fraquinho ali e vocês vão utilizar, por exemplo, quem tiver no Windows utilizar o Notepad++, ou usar o Sublime no Linux, dá para fazer, só vai ter uma pequena dificuldade a mais. Aqui no caso do Windows, vou mostrar para vocês, tem o Notepad++ instalado. Vocês podem fazer todo o código de vocês em Python aqui durante o curso no próprio Notepad++ e salvando, Então, e deixar o terminal aberto e rodando o código de vocês em Python. Então eu vou mostrar isso durante o curso. Mas no meu caso aqui eu vou utilizar o PyCharm. Então esse é o PyCharm que eu vou utilizar. Ao abrir ele pela primeira vez, vocês vão se deparar com uma tela aqui, que é essa tela aqui. Então vai ter a tela aqui, Create New Project, que daí vai ser o projetinho de vocês. Vocês podem clicar ali, escolher um nome e a pasta para salvar ele e dar um OK. Mas antes disso seria bom vocês irem aqui em Configure, que daí vocês conseguem editar a forma que o PyCharm vai aparecer para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vai abrir essa tela aqui, depois que vocês criarem o projeto, vocês podem ir aqui em File também, que é o arquivo, e em Settings. Se vocês forem lá em Configure, vai aparecer essa mesma tela aqui que eu vou mostrar para vocês clicando aqui. Então nós vamos aqui em Aparência, vocês podem selecionar o tema. Ele vai estar como padrão, se eu não me engano, um tema todo branco. Deixa eu dar aqui um aplicar aqui para mostrar para vocês. Provavelmente vai estar um tema assim. Eu particularmente acho cansativo, mas se vocês gostarem de trabalhar com tela branca também não vejo problema. Mas eu gosto de trabalhar aqui com esse tema Drácula, que eu acredito que é menos cansativo para a visão. E aqui nós temos a nossa telinha aqui do PyCharm, que eu já criei, Na verdade, vocês criando um projeto vai estar vazio, aqui vai ter só uma pastinha. Vocês clicando com o botão direito em cima da pastinha aqui, vai estar uma opção ali de New, vai aparecer para vocês, e vocês vão poder escolher um arquivinho. Daí vai buscar aqui em Python File e vocês digitam um nome ali, por exemplo, meu primeiro arquivo em Python. Vocês dão um nome ali para o arquivo de vocês e salvem. Se eu clicar aqui, dá um Enter, ele vai salvar. Salvou já esse arquivo. Então, nosso primeiro programa em Python que eu vou fazer para vocês, o que é padrão da maioria dos professores que ensinam Python, ensinam qualquer linguagem, é o famoso Olá Mundo. Então, eu não vou fazer diferente. Vou fazer o nosso primeiro programa super simples aqui, que é o comando print, que ele vai imprimir algo no nosso console, que é onde vai sair os resultados do nosso programa em Python. Então aqui eu vou botar entre aspas, Olá Mundo. Feito isso, eu posso clicar aqui com o botão direito em cima do nosso arquivo e lá em Run Aula, ou o nome do arquivo que vocês escolheram. O que vai acontecer? Aqui embaixo apareceu Olá Mundo. Esse é o nosso console. Então tudo que o nosso programa exibir, seja os prints ou erros ou mensagens, o que for, dependendo do que a gente fizer no programa, vão aparecer aqui embaixo no console.
E o nosso PyCharm também possui um terminalzinho aqui, ó. Terminalzinho do Linux ou do Windows, o que for, vocês vão ter também. E esse aqui é o console. Então nós demos um print Olá Mundo. Mas vocês podem ver que se vocês digitarem qualquer coisa aqui, entre aspas, dentro do nosso print e executar, ele vai aparecer aqui para nós. E uma coisa muito importante em Python, vocês também têm que aprender desde o início, é a sequência. Vocês podem ver que aqui ao lado tem o número da linha. Então no Python é muito importante a sequência. A sequência das coisas que a gente está fazendo. Se a gente colocar as coisas na sequência errada, vai dar problema. É como a criação de um algoritmo, né? Para quem já estudou algoritmo, a sequência é muito importante. Dependendo do que a gente for fazer no algoritmo, alterar a sequência de alguma coisa pode ser que não dê problema. Mas dependendo do que for fazer, pode dar problema. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um pequeno desenho aqui que a gente vai fazer com um print no nosso console. Então eu vou criar um pequeno triângulo na nossa tela aqui, a partir do console. E vamos dar aqui o run. Então vocês podem ver aqui, ó, que apareceu um pequeno triângulozinho na tela. Mas se eu alterar a ordem desses prints, ele já não vai exibir o nosso triângulo. Ele vai respeitar exatamente a ordem das nossas linhas. Então é muito importante vocês tenham sempre isso em mente quando vocês forem fazer qualquer bloco de códigos em Python ou na maioria das linguagens, que é cuidar a ordem das linhas. Posso fazer isso aqui que eu fiz no PyCharm. Para quem não tem o PyCharm instalado, eu vou mostrar para vocês como acompanhar as aulas com o nosso editor de texto e o terminal aberto. No caso do Windows aqui, mas para o Linux é a mesma coisa. Depois de instalado o Python no Windows, se vocês forem lá no terminal e digitar py, isso é a partir, eu acho que do Python 3.4 em diante, ele já entra ali no terminal interativo do Python. Então ali, se eu fizer a mesma coisa que eu fiz no PyCharm aqui, fazer um print Olá Mundo, ó, ele vai já me dar um resultado ali diretamente no menu interativo, mas não é isso que eu quero. Então vou sair aqui com Ctrl Z. Eu criei aqui dentro do meu usuário RFSource uma pastinha chamada projetos. Então eu vou entrar nela e vou fazer assim, ó. Vou pegar esse arquivo aqui, ó, que eu criei no editor, no Notepad, e vou fazer o nosso print Olá Mundo. Então aqui Olá Mundo. Isso vale para qualquer editor que vocês tiverem aí instalado. E vou salvar dentro daquela pasta de projetos. Então já estou aqui na pastinha de projetos. E eu vou dar aqui um aula1.py e vou salvar. Você pode ver que o Notepad++ já até identou aqui, já trocou as corzinhas, que ele já identificou que é um arquivo Python. Então tá salvo aqui. O que eu vou fazer? Estou na pastinha de projetos aqui. Tá ali o nosso arquivo aula1. O que eu vou fazer? Eu vou dar o comando py aula1.py. Dá um enter. Ele vai me exibir o código que eu tiver aqui. Ou seja, se eu tivesse todo um programa aqui já feito em Python nesse arquivo,
ele ia executá-lo. Se eu mudar aqui salvar, só um olá, voltar lá para o terminal, ele vai fazer a mesma coisa. Ó, ele vai mostrar a mudança na tela. Então dá para vocês aprenderem também sem ter o PyCharm instalado, mas eu recomendo o PyCharm porque ele vai facilitar bastante a vida de vocês. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima, pessoal.